E se eu dissesse que algumas das histórias mais antigas que a humanidade já contou escondem um tipo de código, quase um manual de instruções para os nossos conflitos mais modernos? Hoje a gente vai explorar uma ideia surpreendente que está escondida num texto de milhares de anos. Olha, tudo começa com um mistério, uma pergunta bem intrigante. O que uma única frase, uma frase que falta no livro de Gênesis, pode ensinar pra gente sobre a raiz de todo e qualquer conflito? Parece um detalhe mínimo, né? Mas, como a gente vai ver, essa ausência é a chave para entender um mecanismo psicológico muito, mas muito profundo. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa primeira parte foca exatamente nesse quebra-cabeça do texto, um silêncio bem estranho, bem no meio da narrativa da criação. Então, no relato da criação, existe um padrão muito claro, quase um refrão. No primeiro dia, o texto diz: "E Deus viu que era bom." Essa frase se repete no terceiro, no quarto e no quinto dias. No sexto, ela até melhora, vira "era muito bom." Mas, e o segundo dia? A frase simplesmente desaparece. E olha, isso não é um erro de cópia, é uma pista. Certo. Então, o que foi que aconteceu de tão diferente nesse dia? No segundo dia, o texto diz que Deus separa as águas das águas. Pensa bem. É diferente do primeiro dia, quando ele separa opostos bem claros, como luz e trevas. Aqui, a separação é entre coisas que são muito, muito parecidas. E é aqui que está a genialidade do ensinamento. Separar semelhante de semelhante é o que cria o terreno fértil para comparação, para competição e, no fim das contas, para o conflito. A rivalidade mais perigosa não nasce só entre opostos, mas principalmente entre aqueles que são parecidos demais. Mas, para a gente sacar de vez por que essa omissão é tão importante, a gente precisa adotar um jeito diferente de ler esses textos antigos. É uma questão de aprender a ler nas entrelinhas. A nossa mentalidade ocidental, geralmente, lê uma história buscando o quê? Quer saber os fatos, o que aconteceu. Já a leitura hebraica antiga pergunta o porquê. Cada detalhe, cada palavra repetida e, o mais importante, cada palavra que falta não é um acidente. É um código, uma seta apontando para um ensinamento bem mais profundo. Agora vamos pegar essa chave que a gente descobriu e usar para abrir uma porta. A pista do segundo dia ajuda a gente a decodificar a primeira grande tragédia humana, a história de Caim. É aqui que a gente vê em ação o que podemos chamar de mecanismo de Caim. Pensa na história de Caim e Abel. É o estudo de caso perfeito do conflito entre semelhantes. Não é uma briga entre estranhos ou inimigos declarados. É entre dois irmãos, pessoas próximas que estão, de certa forma, competindo. Aquele princípio abstrato lá do segundo dia da criação, aqui ganha um rosto bem humano e trágico. E o mais incrível é que, antes da tragédia acontecer, Caim recebe um aviso bem direto. O texto diz: "O pecado está à tua porta. Ele te deseja, mas a ti cumpre dominá-lo." Isso muda tudo. Mostra que não era o destino. Havia uma escolha a ser feita, uma responsabilidade pessoal ali. E essa escolha acontece dentro de um processo, uma espécie de escalada psicológica que a gente pode quebrar em 3 passos. O primeiro passo é a comparação, aquela pergunta interna: por que ele e não eu? O segundo passo é o ressentimento, que é quando aquela narrativa de injustiça que a gente conta para si mesmo começa a crescer, a tomar conta. E o terceiro, claro, é a ruptura. É quando a frustração vira violência. Só que o texto não mostra só o veneno. Ele também oferece o antídoto, e esse antídoto é o que a gente pode chamar de o antídoto da fraternidade. Aqui a gente vê 2 caminhos, 2 lógicas opostas. De um lado, a lógica de Caim, pura competição, inveja, onde para um ganhar, o outro tem que perder. É um jogo de soma zero. Do outro lado, a gente tem a cultura da aliança, que se baseia em honra, em propósito compartilhado, em conseguir se alegrar com o sucesso do outro, porque se entende que todo mundo é parte essencial de um todo. E o objetivo final dessa cultura da aliança tem um nome: Shalom. E olha, Shalom é muito mais do que só a ausência de briga, do que paz e amor. Shalom é inteireza, integridade. É a harmonia de um sistema que funciona bem, com muitas partes diferentes, mas onde cada uma delas é honrada e tem o seu valor. Tudo isso nos leva à nossa conclusão. A gente pode juntar todas essas ideias num modelo prático para entender o comportamento humano, e essa é a batalha interior. O conceito-chave aqui é o de governo interior. O que é isso? É a nossa capacidade, que vem junto com a responsabilidade, de olhar para dentro, dominar as nossas próprias inclinações e escolher conscientemente seguir o caminho da aliança, em vez de cair no caminho de Caim. Então,
No final das contas, é como se a gente tivesse dois sistemas operacionais opostos que podem rodar na nossa mente. De um lado, o mecanismo de Caim, que leva da comparação para o ressentimento e para a ruptura. Do outro, a cultura da aliança, que começa na honra, passa pelo papel definido de cada um e chega no shalom, na inteireza. E se tem uma coisa para guardar de toda essa análise, é esta. O campo de batalha decisivo não é o mundo físico lá fora, é o mundo do coração, aqui dentro. É no nosso pensamento, na história que a gente se conta, que todo esse mecanismo começa a rodar. Tanto a queda quanto a solução começam por dentro. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Esse mecanismo todo foi identificado milhares de anos atrás num dos textos mais antigos do mundo. A grande questão é, onde é que a gente vê esse mesmo mecanismo de comparação, ressentimento e ruptura operando hoje em dia? Nas nossas vidas, na nossa sociedade.